Olá, meu amigo, minha amiga do canal Maná da Palavra. Você que está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve aí, curte, dá o like aí, comenta, compartilha com seus amigos, parentes, primos, primas, sobrinhos, sobrinhas, filho, filha, amigos. Vamos meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Eu sou o Maico de Oliveira, criei esse canal. Esse já é o segundo vídeo. O primeiro vídeo foi falando da criação do mundo, lá no capítulo 1 de Gênesis. Se você quiser, depois de assistir essa pregação, essa análise nossa aqui, que vamos ler junto, você que tem sua Bíblia aí, se puder pegar a sua Bíblia ou no aplicativo do celular, vamos meditar junto. Depois, se você quiser ir lá no vídeo anterior, no livro de Gênesis, capítulo 1, quiser meditar junto comigo, fique à vontade. Já se inscreve aí, comenta aí o que você está achando. Depois vamos estar fazendo uma oração também, tá bom? Em nome de Jesus. Pai, fala conosco através da tua palavra, principalmente através do capítulo 1 de Gênesis, que fala do teu Filho amado como o verbo feito carne. Então vamos começar, meus amigos. Diz assim no capítulo 1 de Gênesis. Bom, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e aqui diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Bom, verso 6 diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude graça por graça. Verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho de Deus, unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Verso 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntarem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és tu? Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és, para que nós demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse João: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhe, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João
testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre Jesus. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: Sobre aquele a que vires descer o Espírito Santo e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e os dois dos seus discípulos, vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, te vi debaixo da figueira, crês, coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bom, aqui está uma palavra maravilhosa que fala a respeito de Jesus. Então, meus amigos, minhas amigas, baseada nesta maravilhosa revelação vamos fazer uma oração aqui baseada no livro de João. João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Achar aqui certinho aqui na Bíblia, capítulo 1. Vamos fazer essa oração baseada em João, capítulo 1. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, Tu és o Verbo eterno que estava com Deus, e és Deus, vieste ao mundo como a verdadeira luz, e mesmo quando o mundo não te reconheceu, tu não deixaste de nos amar. Obrigado por estares entre nós, cheio de graça e verdade. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por tua misericórdia eu fui alcançado, e eu creio que essas pessoas também serão alcançadas através da tua palavra. Abre os nossos olhos para nós te reconhecermos como João Batista reconheceu o Senhor. Ensina-nos a apontar os outros para ti com humildade e fidelidade. Faz de nós verdadeiros discípulos, como foste chamando a cada um com o simples e poderoso convite: segue-me, que eu e todos aqui sigamos ao Senhor com todo o nosso coração, sem reserva. Dá-nos graça e de ver e testemunhar a tua glória, de viver como filhos de Deus, nascidos não da vontade humana, mas da tua vontade soberana. Em ti está a vida, Senhor, e a vida é a luz dos homens, que ilumina
os nossos passos hoje, sempre. Em teu nome precioso nós oramos. Senhor, nós oramos por cada pessoa que está nos assistindo agora. Meu Deus, alguém que está doente, alguém que está enferma, alguém, meu Deus, que precisa de um milagre, que precisa de uma resposta, alguém que não está conseguindo, meu Deus, dormir, está depressiva, estou procurando, meu Deus, remédios para dormir, alguém que está com uma dor de cabeça crônica que não sara, cura ela agora, meu Deus, em nome de Jesus. Alguém que está com uma depressão, alguém que está, meu Deus, foi diagnosticado com a doença, com o mal e não sabe o que fazer. Meu Deus, alguém, meu Deus, que está enfermo agora com a dor na coluna, com problema, meu Deus, de asma, um problema, meu Deus, crônico, Pai. Faz um milagre, opera na vida dessa pessoa, Senhor. Meu Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Meu Deus, essa pessoa que está com problema não está conseguindo andar, está com bico de papagaio, hérnia de dízimo, pressão alta, dor de cabeça. Essa pessoa que está com anemia, leucemia, diabetes. Meu Deus, talvez foi diagnosticada com câncer. Meu Deus, talvez essa pessoa, meu Pai, está precisando, meu Deus, de uma resposta, está orando, está clamando, Pai, seja a resposta que essa pessoa precisa. A palavra do Senhor diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Pai, está escrito na Tua palavra, se crermos, veremos a glória de Deus. Então que a glória do Senhor, meu Deus, prevaleça na vida deste homem, dessa criança, dessa mulher, dessa pessoa que está me ouvindo agora, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.